Olá, vamos começar o nosso 10º episódio. 10º episódio de quê? Eu sou Márcia Medeiros. Se você está me acompanhando, você está entendendo que eu estou trabalhando com baseado na Bíblia do Executivo, trabalhando a questão da liderança, né? Quais os pontos, quais os princípios que norteiam essa liderança. E hoje vai ser o 10º episódio. Então, eu sou Márcia Medeiros, eu trabalho com liderança em alta performance, eu tenho uma formação, eu ministro esse curso de liderança em alta performance. Eu sou coach, tá? Coach de formação também. Eu sou relações públicas, trabalho com comunicação há muito tempo também. Eu sou analista corporal, então eu faço análise do teu corpo, analisando o teu rosto, analisando os teus olhos, analisando tua boca, o teu corpo, o tronco, o quadril e as pernas. É essa a análise que eu faço. E daí eu digo exatamente como a sua mente funciona por meio dessa análise corporal. E depois eu vou falar com mais detalhes sobre isso. Agora, o objetivo deste podcast é trabalhar, é o 10º princípio, tá? Que se chama prestação de contas, ou seja, quanto o líder precisa prestar contas, qual o momento que ele deve prestar contas. E nós vamos ver que em todos os momentos, para que seja uma relação ganha-ganha, né? Onde eu digo uma coisa enquanto líder, os outros me respondem, essa relação ela passa a ser ganha-ganha quando eu presto contas e as pessoas, os meus colaboradores, também prestam contas para mim, ok? Então, baseado nessa Bíblia, né, do Executivo, eu estou trazendo para cá o que aconteceu com grandes lideranças existentes na Bíblia e trago para cá para a gente fazer essa reflexão sobre alguns temas, alguns princípios, e hoje o 10º é prestação de contas. O anterior foi sobre. Aí o tema, a gente trabalhou já integridade, nós trabalhamos N. Pronto, o nono foi sobre. Cadê? Está aqui marcadinho. Deixa me ver aqui. Ou seja, os temas estão sendo bastante interessantes. O nono foi sobre alianças salutares, né? O oitavo foi sobre, cadê? Está aqui, sobre administração do estresse. Depois eu trabalhei integridade antes, né? Foram dois capítulos, dois princípios, 2 dias, no caso, 2 segundas-feiras, trabalhando a questão da integridade. Então, tem muita coisa boa para você escutar, você enquanto líder, você que está almejando a um cargo de liderança dentro da sua empresa e você que é líder na sua própria casa, porque a questão da liderança não importa, aonde quer que você esteja, você pode exercer essa função, ok? Você pode entender como é que funciona e partir para ser uma liderança altamente eficaz e eficiente. Beleza? Vamos embora? Então vamos lá. Habilidades, prestação de contas. O que é que significa isso? O líder eficiente aplica a si mesmo os padrões que exige dos outros. É aquela coisa, né? Lembra de um ditado, pelo menos meu pai dizia muito isso para mim: faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Isso é um bom exemplo? Não, não, de jeito nenhum. É importante que aquilo que o líder faz ele saiba que as pessoas que estão ao seu redor estão vendo. E provavelmente essa atitude dele ou dela vai fazer com que os outros também acabem tomando essa posição igual como o líder está fazendo. Afinal de contas, o líder é o exemplo. Ele tem o hábito de prestar contas, assim como todos os outros membros da equipe. Ou seja, tanto a liderança quanto todos os colaboradores que estão respondendo a você, líder, precisam prestar contas. Muitas vezes não o fazem porque você, liderança, que deveria estar cobrando, pedindo para ser sempre alimentado, não faz.
lembre-se sempre, 70% dos resultados está na liderança. Então, não impute a responsabilidade para uma outra pessoa quando você é quem tem essa responsabilidade, beleza? Prestar contas significa buscar honestidade total e integral. O líder capacitado constantemente recebe feedback dos que estão acima dele, dos que trabalham ao lado dele e dos que trabalham para ele. Então, é aquela história, é 360, né? De todos os cantos, eu vou ouvir feedback e eu também preciso dar o feedback. Lembrando, gente, que o feedback, ele não deve demorar. Ele não é uma conversa de aconselhamento. É baseado no resultado. Olha, você tinha isso para me dar e você não deu. Qual foi o motivo de você não ter me dado? Porque ele pode realmente ter, olha, eu não dei porque concomitante você me pediu uma outra coisa para fazer e aí acabou que não deu tempo de fazer, concluir essa outra parte que você queria. E naquela ocasião, eu perguntei o que era prioritário para você enquanto líder. Porque o que é que ocorre? Muitas vezes, o liderado não chega para o líder para dizer, eu não tenho condições. Com medo, com receio, porque precisa, na sua cabeça, precisa ser infalível. Então, você não sabe dizer não. Quando você não sabe dizer não, você está dizendo sim para um monte de coisas que vai te acarretar um problema lá na frente, uma cobrança lá na frente, ok? Exatamente isso. Quando a tua liderança perguntar por que não foi executado tal coisa, você, não, eu não tive tempo. Não tive tempo por quê? O que é que você estava fazendo? Quantos nãos você deveria ter dado e você não deu, ok? Então, traz essa responsabilidade para você. Porque tudo, literalmente tudo, de forma consciente ou inconsciente, você é o responsável por aquilo que aconteceu e por aquilo que não aconteceu, tá? A falha em criar uma estrutura que torne obrigatória a prestação de contas irá gerar crises de caráter e de liderança. Presta atenção nisso. Pelo fato de você não criar essa estrutura, né, de essa cultura, vamos colocar cultura, porque é uma cultura, né, de prestação de contas, você poderá ter grandes problemas, tá? A tragédia do rei Davi, lembre-se que eu estou fazendo um paralelo com trabalhando dentro da Bíblia, do executivo, e a gente está trabalhando também segundo Samuel 11, de 1 a 5, 27, ok? Então, vamos lá. A tragédia do rei Davi realça o que pode ocorrer quando o líder não cria uma estrutura que o faça justificar a forma como gasta seu tempo profissional e pessoal. Afinal, o próprio Deus exigirá, como no caso de Davi, que todo líder preste contas a ele. Teve um momento que o rei Davi, no outro podcast eu falei sobre isso. O rei Davi, ele mandou outras pessoas para a guerra, ele ficou no palácio e naquela hora que ele estava no palácio sem fazer nada, ok? Ele começa a olhar por cima de onde ele estava e encontra uma mulher belíssima que naquela ocasião era o seguinte, o que o rei mandasse estava dito, né? Eu quero aquela mulher para mim. Só que aquela mulher era a esposa de um grande empregado dele, de um grande colaborador, de um grande guerreiro, que estava lá na guerra fazendo as vezes do rei Davi. E aí ele vai, tem relações com Batseba, engravida ela, ok? E vocês leiam depois a história, e depois ele faz com que Urias volte do campo de batalha para que ele vá dormir com a esposa para imputar para ele a responsabilidade dela estar grávida dele e não do rei Davi, ok?
Só que o Urias, ele era tão honesto, tanto às pessoas com quem ele estava lá na batalha, quanto ao próprio rei, que ele disse: não, enquanto os meus subordinados, vejam bem, enquanto os meus subordinados estiverem lá na frente de batalha, eu não estarei dormindo com a minha mulher. Ele, na cabeça dele, veja que honestidade. É a mesma coisa, eu saber que eu estou com um time todinho se ferrando na empresa porque precisa acabar um trabalho e eu estou em casa de flosor, né? Flosor, enfim, de pernas para o ar. Não, eu preciso em algum momento, mesmo que eu volte para minha casa, eu preciso em algum momento estar junto com eles também, para dizer, ó, eu estou aqui com vocês, né? Fiquem firmes. Eu não joguei vocês às traças, até para ver, perceber se está faltando alguma coisa, como é que está a alimentação, como é que está a questão do transporte, já que eles vão sair tarde, uma série de coisas que precisam ser pensadas. No meu e-book, eu falo um pouco sobre isso. Vai lá, entra no meu e-book, busca, você tem que adquirir, ele está super barato, tá? Vale muito a pena, porque foi um tempo que eu tirei para escrever sobre o que aconteceu um pouco na minha vida enquanto liderança, né? Então, assim, vale a pena, principalmente para você que hoje está iniciando. Não só para você, serve para todo mundo, porque com certeza vão existir coisas lá dentro, no e-book, que você vai agregar alguma coisa para ti. Beleza? Vamos lá. Então, aí o que é que aconteceu? O rei Davi vai, dorme, engravida a menina. Depois de um tempo, o profeta Natan vai à casa de Davi e é, é, diz para ele, é como se fosse uma parábola, né? Conta uma história lá. E o rei Davi diz assim: essa pessoa que está fazendo isso deveria morrer. E aí Natan diz: essa pessoa é você, ok? Então, assim, mesmo que ele não tenha prestado contas ao homem, Deus estava vendo tudo, ok? Deus estava vendo tudo. Ah, Márcia, então Deus é cruel? Não. Até porque ele tinha Davi como a pessoa assim mais querida dele, de Deus. Era o homem conforme o coração de Deus, alguma coisa assim. Ele tinha muito carinho, né, com Davi. E ele queria que Davi aprendesse com aquilo que aconteceu. Inclusive, ele paga, né? A prestação de contas para Davi foi muito cara. Ele perde o filho, né? O filho morre, acaba morrendo. Esse filho que ele teve com Batseba, tá? Davi era um rei que possuía tudo. Desfrutava uma caminhada íntima com Deus. Tinha família e posição política estável. E obtiveram uma série ininterrupta de conquistas militares. E decidiu. Havia uma coisa que ele não tinha: a mulher de Urias. E decidiu tomá-la para si. Foi aquilo que eu contei. Enquanto o seu exército estava na guerra, Davi descansava em casa. Aparentemente, ninguém ousava questioná-lo por essa folga. Sem ninguém a quem prestar contas, cometeu adultério e assassinato, pecados referidos na leitura de hoje. O versículo mais importante é o 27, onde Samuel nos informa sucintamente: o que Davi fez desagradou ao Senhor. Embora Davi pudesse ocultar de seus colaboradores os pecados que cometera, não podia escondê-los de Deus. Gente, tem muitas coisas que o líder pode fazer em secreto e esconder dos seus colaboradores, mas Deus está vendo tudo. Em algum momento, a, essa moeda, né, ela vai ter paga, vai ter uma troca. A palavra de Deus fala sobre isso, né? Aquilo que você plantar, você vai colher. Não tem como. Então, é importante que cada um de nós, e a palavra antes de ir para você, está vindo para mim, tá? Certo dia, Davi foi confrontado com seus crimes pelo profeta Natan, e descobriu que até os reis são responsáveis pelos seus atos. O líder sábio não espera a crise surgir
para formar relacionamentos de responsabilidade e estabelecer a prestação de contas. Antes disso, cria estruturas e relacionamentos que põem freios nos pecados e liberam o potencial nos membros da equipe. Você vive com essa transparência? Eu vivo com essa transparência? Você, Paulo, vive com essa transparência? Cláudia, Ana, Joana, Roberto, Ricardo, Fausto, você vive com essa transparência? A quem você presta contas da sua vida pessoal e profissional? Bruno, Rafael, Geórgia, Oswaldo, Paulo, João, Marcos. Como você tem feito isso? Tem sido transparente? Tem prestado contas? Ok? Então, gente, essa parte acabou aqui agora. A primeira parte, vocês sabem que geralmente são 5 pontos que eu trabalho. A questão das habilidades, quem é Deus, quem sou eu nessa história toda, como funciona e o que fazer. Agora, nós vamos, primeiro um tempinho, né, para a disciplina, tá aqui minha garrafinha. Eu parei para tomar água, né? E é maravilhoso, você tem que tomar muita água para uma série de coisas boas acontecerem também na sua vida, tá? Então vamos lá, quem é Deus? Se todos os seres humanos e anjos prestam contas a Deus, a quem Deus presta conta? A Bíblia não dá resposta sem ambiguidade, a ninguém e a nada. Não há pessoa ou princípio mais elevado a quem Deus precise consultar antes de fazer algo. Ou seja, ele é onipotente, onisciente e onipresente. Ele não precisa. Vamos aqui na página 1077 da Bíblia que eu estou trabalhando. Tá? Depois eu quero ouvir de vocês, se vocês estão gostando, né? Eu tenho recebido muitos feedbacks positivos, e isso, assim, é animador, revigorante, tá? 1077, tá aqui, vamos lá. Quem é Deus? A mente e os caminhos de Deus são inescrutáveis, ou seja, eu não consigo entender, porque não é para a gente entender, é para a gente viver o que ele está colocando para a gente sem questionamentos, porque é ele quem está desenhando tudo, né? Ele é o grande arquiteto do universo. Quem não já ouviu falar sobre isso? Então, ele está desenhando tudo direitinho. Não tem nada errado. Não existe caminho torto para ele, não. Ele é um caminho certo, pelas vias certas, tá? Os juízos de Deus são insondáveis e os seus caminhos além da nossa compreensão. Ele não precisa se aconselhar conosco ou explicar os seus caminhos a nós. Nós que precisamos entender o que é que ele está traçando hoje e o que é que vai acontecer amanhã com aquilo que ele traçou e com que a gente viveu. Gente, vocês já pararam para pensar aqui? As nossas experiências, que muitas vezes reputamos, colocamos ela como se fosse algo trágico, que, meu Deus, que dor, foi muito pesado, tal, tal, tal. Mas isso aí foi extremamente necessário para os desígnios de Deus. E lá na frente, ele vai usar isso para que você, para que eu, Márcia, ajude alguém a passar por aquela ponte que alguém está precisando passar, ok? Em vez disso, é a nossa responsabilidade confiar nele e nos submeter aos seus propósitos para a nossa vida, mesmo que não tenhamos ideia alguma sobre o destino para o qual ele quer nos levar. É pela fé. Tá? Deus perguntou a Jó: quem primeiro me deu alguma coisa que eu lhe deva pagar? Tudo que há debaixo dos céus me pertence. Ninguém aconselhou Deus a respeito da forma com que deveria ordenar a sua criação. Deus criou o mundo para o seu prazer pessoal e a vida tem o seu centro nele e não em nós. Nunca pense que o que está acontecendo na sua vida é pela sua força, é porque você quer, porque você lutou, porque você foi atrás. Ô, tolinho, pensa assim não.
Pense que tem um ser superior, sim, que está fazendo com que você ande por esse caminho, com que você conquiste coisas que você pensava que eram inimagináveis. A vida animal, a humana e a dos anjos são todas derivadas. Todas as coisas são dele, por meio dele e para ele. Ponto. Por outro lado, todo joelho se dobrará diante de Deus e toda língua vai confessar o seu nome. Isso está bem claro. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Isso está lá em Romanos 14, 12. Depois leia o livro de Romanos. A carta de Paulo aos Romanos. Se a Bíblia é verdadeira, essa é a realidade inescapável, apesar de todos os esforços humanos em pensar de outra forma. A sabedoria, então, nos aconselha a cultivar um reconhecimento contínuo da brevidade desta vida. Aí você vai lá para o Salmo 90, 12. E uma compreensão crescente do fato de que todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Isso está lá em 2 Coríntios 5:10. Com que frequência você pensa no fato de que vai ser obrigado a prestar contas da sua vida diante de Deus? Com qual frequência? Você tem parado para pensar isso? É como ele diz, e se for verdade? Eu tenho algo comigo que eu fico assim, meu Deus, tu me deste talentos e eu vou precisar dar conta desses talentos que tu me deste. Muitas vezes, eu já disse aqui nesse podcast, em outros episódios, muitas vezes eu fico pensando, meu Deus, esse talento que tu me deste, com a voz, com a forma de conversar, de falar, de interagir com as pessoas, de transformar a vida das pessoas por meio da palavra, como várias pessoas já me disseram, eu estou usando como tu gostarias, eu estou fazendo aquilo que tu gostarias, ok? A mesma coisa se faça essa pergunta. Qual o talento que você tem, você está usando conforme Deus gostaria que você usasse? Será verdadeiramente? Isso tem algum impacto sobre a sua estrutura motivacional e deveria ter? Então, assim, pensa sobre isso, ok? O que foi que nós vimos agora? Quem é Deus nessa situação da prestação de contas? Ele não precisa prestar contas, nós precisamos, ok? Vamos lá, agora quem sou eu? Há muitas formas de mascarar a prestação de contas fugindo da realidade. Qual o propósito da prestação de contas e por que geralmente as pessoas tentam evitá-la? Quantos consideram benéfica a prestação de contas, independentemente do grau de inconveniência que possa acarretar? Oi, papai, é pesado, é pesado. Muitas vezes precisamos prestar contas, independente daquilo que vai acontecer conosco. Eu preciso prestar contas, né? Principalmente numa relação, não só, eu ia dizer, principalmente na relação de profissional, mas não. É profissional, é pessoal, é conjugal, né? É social, junto com vizinhos, né? No caso, eu sou síndica aqui do meu prédio, eu tenho que prestar contas, sim, de tudo o que eu fiz e o que eu deixei de fazer, tudo, tudo, tudo. Eu posso pecar por omissão e eu posso pecar por excesso de realização. Então, assim, e tudo eu vou prestar contas. É muito melhor que eu preste contas porque eu fiz demais do que pela minha omissão. E de todas as duas formas eu vou pagar, ok? Às vezes é pesaroso, acho que é esse termo, né? Às vezes é pesado você ter que prestar contas, mas é necessário, é vital. E aqui nós vamos para a página 339, aqui já bem pertinho,
339, já marcadinha aqui, para nós lermos esse comentário que está lá em 2 Reis 5, de 20 a 27. Aí o que é que fala assim sobre quem sou eu nesse processo? Tomado pela ganância, Geazi, servo de Eliseu, mentiu a Naamã, o sírio, dando impressão distorcida de seu mestre. Quando Eliseu o questionou, o servo mentiu mais uma vez, totalmente convicto de que seria capaz de esconder seu ato do espírito do profeta. Por se recusar a confessar sua cobiça a Eliseu, Geazi racionalizou sua desobediência sem pensar nas possíveis consequências dos seus atos. Ai, gente. Um dia eu recebi uma pessoa na minha casa, um casal aqui na minha casa. E assim que eles chegaram, eu comecei a conversar tal, e eles me disseram que estavam aqui, e aí me falaram do relacionamento deles e já iniciavam um relacionamento com uma mentira. Ai, gente, como isso dói, como isso e vai interferir para o resto da vida. Eu passei por uma situação dessa. Talvez um dia eu traga aqui para vocês. E foi muito doloroso para mim, ok? Então, cuidado com aquilo que você está guardando no seu coração. Deus está vendo tudo. A palavra de Deus diz que nada fica encoberto. Tudo neste mundo é revelado. Então, que você não fique guardando em seu coração, porque, inclusive, aquilo que eu fico guardando faz com que até os meus ossos envelheçam. Então, a gente precisa ter muito cuidado com o que está sendo guardado dentro do nosso peito, né? Nossa capacidade de enganarmos a nós mesmos é infinita. Por isso, a prestação de contas é tão necessária. Acabaremos justificando, não, se não submetermos ao conselho de alguém, acabaremos justificando praticamente qualquer coisa, especialmente se o que estamos fazendo envolve pequenas concessões. Ah, é isso aqui, vamos fazer isso, é besteira. Não, isso aqui é outra besteirinha. E aí vem abrindo concessões para uma coisa, para outra, para uma coisa, para outra. No fim, já está uma bola de neve, né? É... Assim, a prestação de contas é necessária, não tanto para nos proteger dos outros, mas para nos proteger de nós mesmos. Quem afirma prestar contas somente a Deus não reconhece as esferas de autoridade humana que Deus estabeleceu para o nosso bem. A exemplo do centurião que disse a Jesus: Eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Precisamos reconhecer a necessidade de estar sob a autoridade de alguém. A parada para a aguinha, tá, pessoal? Um dos benefícios da prestação de contas é que ela se harmoniza com a condição humana que nos torna mais preocupados com o que os outros pensam que o que Deus pensa. Para pensar agora, aí você, como é que está essa sua prestação de contas? A quem você acha que você pode estar enganando, né? Primeiro olhando que você está enganando a você mesmo, né? E que isso vai refletir de uma forma ou de outra, de uma hora para outra, em alguma situação. Mas precisamos lembrar que a prestação de contas tem de ser tão fiel quanto a informação sobre a qual está fundamentada. Prestação de contas sem um desnudamento completo é perda de tempo. Em que áreas da sua vida você percebe que há maior necessidade de prestação de contas? Qual? É na área conjugal? É na área profissional? É na área financeira? É na sua área social? É na sua saúde? Qual? É na sua área emocional? Qual a área? E você olha e diz assim, é na área intelectual? Começa a ver agora
se você fechar os olhos e começar a pensar, estou prestando contas direitinho à minha mulher, eu casei com ela, mas eu vivo fazendo isso, eu vivo na pornografia, eu vivo só nos bares, eu tenho as minhas transas por fora, porque minha mulher é muito isso, é muito aquilo. Você já conversou isso com ela, né? O que é que você pode fazer de diferente? Ah, meu chefe é muito chato. Eu não devo satisfações a ele. O que é que você pode fazer para resolver essa situação com ele? Né? Já que você passa, no mínimo, 8 horas com ele lá. Você tem um parceiro a quem costuma prestar contas? Alguém em quem confia? Com quem pode ser totalmente honesto e que seja capaz de fazer perguntas incisivas sobre as diversas áreas da sua vida? Então, comece a pensar isso. Existem pessoas com traços de caráter que precisam ter pessoas ao seu lado para tirar, esvaziar essa panela de pressão que está aqui dentro, ok? E para eu esvaziar, eu preciso encontrar uma pessoa, me conectar a ela, sentir que aquela pessoa é a pessoa certa e aí me esvaziar, me dar ao direito de me esvaziar, beleza? Bem, agora vamos ver como funciona isso. O líder precisa exigir que seus liderados prestem contas dos seus atos. Mas quem irá cobrar a prestação de contas do líder? E seus iguais, os colegas. Pedro era líder na igreja primitiva, mas insistia em que os colegas presbíteros, co-pastores do rebanho, prestassem contas uns aos outros e a Deus. Vamos ler aqui agora a página 1192, é o comentário de 1 a Pedro, 1192. Já estamos quase indo para o final. Gente, eu queria que vocês me dissessem se vocês querem que eu traga outras pessoas aqui para o podcast, para eu conversar com pessoas sobre determinados assuntos, que eu acho que é interessante, né? Deixa eu ver aqui marcadinho. Prestação de contas, como funciona? Pedro deu alguns conselhos muito relevantes a esses líderes. Em resumo, ele disse: ao pastorearem o rebanho de Deus, lembrem-se de que vocês também têm um pastor. Todo líder tem um líder superior, né? Todo colaborador tem o seu líder. Então, começa a entender esse fluxo e a quem eu devo me reportar e prestar contas. A Bíblia deixa clara a necessidade da prestação de contas. Cada pessoa precisa de outras pessoas boas com quem possa ser honesta e a quem possa prestar contas. Isso você encontra melhor também lá em Efésios 4:25 e também em Tiago 5:16. Há um grupo que, em seu encontro mensal, faz as pessoas falarem de 3 assuntos. Vê que coisa interessante. Primeiro, o que você fez de bom? Segundo, você fez alguma coisa ou está em luta para fazer algo que iria desagradar a Deus? Terceiro, o que você nos contou hoje é verdade? Todos nós precisamos de prestação de contas cara a cara com algumas pessoas de confiança. Gente, mesmo que você, enquanto líder, eu estou falando aqui muito de Deus, tal, mas pode ser que na sua realidade não seja essa, não tem problema. Pega um grupo e faz 3 perguntas. Como você conseguiu ajudar a empresa essa semana? Qual a diferença que você fez na sua família? O que você pode fazer de diferente hoje que vai mudar completamente o seu resultado? Então, assim, em poucos minutos eu fiz 3 perguntas que não tem nada a ver com essa questão de Deus exatamente, ok? E você pode começar a analisar quais são as perguntas que eu preciso fazer aqui para o meu time, para que eles respondam e eu também responda enquanto líder, beleza? E aí isso vai criar o quê? Vai criar conexão, gente, vai criar relacionamento,
vai criar intimidade. Eu só tenho intimidade com os meus subordinados, com os meus colaboradores, se eu tiver momento de conversa com eles, ok? Se eu tiver um método de cumbuca, que eu amo falar sobre isso. O que é o método de cumbuca, Márcia? É você pegar um livro, você estudar, o seu time estudar também, e num determinado dia, tipo numa sexta-feira ou numa quinta-feira, porque é um dia mais neutro, não é aquele dia que está todo mundo querendo sair, ou você pode fazer na sexta-feira para ser um dia mais leve na parte da tarde, né? É exatamente você pegar e estudar um determinado capítulo daquele livro, que todos já leram também, todos já estudaram, e você vai apresentar. É sorteado lá você para apresentar aquele capítulo e fazer com que todos discutam e conversem e conheçam um pouco mais sobre aquilo. E é muito gostoso, porque com isso aí eu vou criar mais discussões, coisas boas, né? Mais discussões boas, mais relacionamento, mais intimidade com o time. Beleza? Terceiro, o que você nos contou hoje é verdade. Todos nós precisamos de prestação de contas cara a cara. Isso eu já falei, né? Vamos lá. Neste texto, Pedro classifica a si mesmo como um presbítero como eles, colocando-se entre os seus pares. Então, é você se colocar também como um dos pares ali, enquanto líder. Ele certamente era um líder reconhecido na igreja, mas esse grupo de pastores não era o chefe. Ele usou linguagem específica ao tratar dos deveres que passou a esses líderes. Como Deus quer, desejo de servir, como exemplos para o rebanho. Esses líderes receberam um padrão a seguir acerca de como deveriam se relacionar e funcionar, e tinham sido chamados a servir de exemplo desse padrão aos outros. A maneira pela qual exerceriam a liderança não era uma questão que poderiam decidir por si mesmos. Eles sabiam que no final das contas, prestariam contas a Deus, quanto à maneira pela qual tinham cumprido sua responsabilidade de liderança. Por quanto tinham cumprido e pelo que também não tinham feito. Nenhum líder está livre de responsabilidade e nenhum líder está imune a se desviar do caminho. Todos nós, gente. Todos nós somos tentados todos os dias. A palavra de Deus diz que nós somos rodeados de principados e potestades. Ou seja, as coisas do mal que ficam ali rodeando um time, a inveja, a raiva, a desunião, a discórdia, o rancor, essas coisas, esses sentimentos ferem, né? A tristeza e por aí vai. Nenhum líder está livre da responsabilidade e nenhum líder está imune de se desviar do caminho. Todas as pessoas, no final, vão prestar contas a Deus e todas as pessoas precisam de outras que possam ajudá-las a ficar no caminho até a volta de Jesus. Então, essa parte aqui do como funciona nos mostra o quanto precisamos estar vigilantes o tempo todo e prestando contas daquilo que nós estamos fazendo e o que nós estamos deixando de fazer, tá? Digamos, eu, enquanto síndica aqui, digamos que eu sei que eu preciso tomar uma atitude em relação a um determinado vazamento de gás, como aconteceu aqui. Eu estou sabendo, eu já sei exatamente qual é a situação, o que é que pode causar, inclusive pode causar uma exclusão para o prédio. Eu vou fazer ouvido do mercador, eu vou adiar, porque eu preciso falar com A, com B, com C, ou eu vou agir? E aí eu vou prestar conta se algo acontecer. Porque ninguém vem para você para te elogiar, para te dar os parabéns por você ter ido resolver uma situação, né? Ninguém vai. Mas se você não fizer, todos caem em cima de você, ok? Então vamos lá. E agora, para finalizar,
o que fazer. Mas antes, porém, a disciplina, eu não consigo ficar sem água. A paradinha para água. E eu espero que você que esteja aí no carro, ou em casa, ou na sua rede, ou na sua cama, esteja com uma garrafinha de água, um copinho com água, tomando o dia todo, tá? Vamos lá. Agora, o que fazer? Todo líder precisa de amigos íntimos que o ajudem a alcançar o máximo do seu potencial. Em Gálatas 6:7, Paulo deixa bem claro que iremos colher o que semeamos. Isso vale tanto para o agricultor quanto para o líder. Ou seja, tudo o que nós plantarmos, nós vamos colher. Plantou vento, vai vir tempestade. Plantou maçã, vão vir maçãs. Ok? Então vamos lá para a página 1114 da Bíblia que eu estou trabalhando, a Bíblia do Executivo. Se é que você está aqui pela primeira vez, já está marcadinho. Vamos ver aí como é que funciona para a gente concluir esse podcast? Show de bola. Será que há uma tarefa mais árdua na liderança do que a exortação? O que é exortar, minha gente? É educar, é orientar. Tá? As pessoas erram e precisam de correção. E isso, às vezes, é trabalho duro. Mas as pessoas pecam e precisam de exortação. Isso geralmente é trabalho penoso. Manter em equilíbrio aspectos como justiça e graça, consequências e perdão, restituição e restauração, chega a ser confuso às vezes. Quando o líder está irado ou desapontado com o ofensor, a situação se torna ainda mais difícil, visto que essas coisas podem se tornar tão complicadas. Deus nos proporciona ajuda em Gálatas 6, de 1 a 5. Ok? Em Gálatas 6, de 1 a 5. Em primeiro lugar, Paulo define o propósito da exortação. Ela deve ser realizada simplesmente para restaurar. Uma vez que esse propósito estiver claro, o processo pode começar. Mas Paulo adverte, faça isso com mansidão. O que é mansidão? É domínio próprio, é tranquilidade, é com calma, ok? Com a atitude de servo em relação a outra pessoa. Até porque, gente, o líder está mais para servir do que ser servido, tá? E quando eu digo servir e não ser servido, não significa dizer que ele vai para o operacional e vai deixar o estratégico de lado. Não, não é isso, não. Ele vai cuidar do estratégico, sim, mas vai estar ali também observando, reavaliando na hora que a coisa está acontecendo. Vai estar junto, sim, do time, tá? Uma vez que esse propósito estiver claro, o processo pode começar. Mas Paulo adverte, faça isso com mansidão. Isso eu já falei, vamos lá. Haja em obediência a Cristo, haja com humildade, busque conselho e orientação, assuma a responsabilidade pela forma em que a exortação é feita. Tem muita liderança que não sabe falar. E tem um livro que eu acho muito interessante que você poderia ler, se for o seu caso, é Comunicação Não Violenta. Eu sugiro que você leia esse livro. Ok? Por qual pessoa você prefere ser exortado? Não é por acaso que o texto de Gálatas 6 vezes vem. Não é por acaso que o texto de Gálatas 6 vem depois do que está em Gálatas 5. Antes de exortar qualquer pessoa, o líder precisa fazer um autoexame. As pessoas erram e o líder muitas vezes precisa intervir e lidar com as consequências. Eu, enquanto líder, passei por um processo de algo que eu fiz que, na verdade, não fui eu enquanto pessoa, mas foi uma pessoa do meu time. E essa pessoa do meu time cometeu um erro crasso de português. Eu tinha que liberar um cartaz e não vi
depois que ele tinha sido impresso, porque eu tive que sair, tá? E o que foi que aconteceu quando esses cartazes foram para um determinado local, tornou-se público, tinha um erro crasso. E aí nós recolhemos imediatamente e tal, mas alguém fotografou e esse erro acabou indo para a imprensa. E eu lembro muito bem que o meu líder, meu superior, eu cheguei lá extremamente aperreada com o que tinha acontecido, e ele disse: Márcia, só erra quem faz. Isso aí é uma frase para a vida, tá? Você que é muito exigente com você, que aí você pode ter no seu traço de caráter muita rigidez, um traço alto também do seu masoquista, que são muito perfeitos, gostam da coisa muito perfeita, né? Pode acontecer de você exatamente é, querer exigir algo que você não está fazendo. Então, faça esse autoexame primeiro em você, veja como é que você está se portando, e aí depois você vai com feedback, vai exigir a prestação de contas que você precisa fazer com o seu colaborador, ok? E agora o texto para memorizar nesta semana está em 2 Coríntios 5, 7, 9 e 10, que é mais ou menos isso aqui. Vivemos por fé e não pelo que vemos. Por isso temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Então, com isso, eu termino aqui o 10º episódio desse podcast, que você pode estar me ouvindo aí no Spotify ou no YouTube, e aí você está me vendo, né, de cabelinho preso, de rabo de cavalo. E aí o tema foi prestação de contas. Como é que tá? Como é que anda a sua prestação de contas? Um beijo, fica com Deus e uma excelente semana, porque você está ouvindo isso provavelmente numa segunda-feira. Beijo, tchau!